Vamos lá, a segunda questão da revisão. A questão é bem simples. Se 2 elevado a x é igual a 3, então o valor de 4 elevado a menos 2x será igual a... Primeiro, ele te dá uma basezinha, uma base aqui, né? Então, ele te dá esse apoio aqui para você resolver esse 4 elevado a menos 2x aqui, tá? Essa questão é uma questão de FUVEST, ela é bem simples. Então, nós vamos pegar, se a base aqui ele te dá como referência 2, então esse 4 aqui, ele vai precisar ser fatorado na base 2. Então, esse 4 fatorado, ele vai ficar como 2 elevado a 2, e tudo isso aqui tá elevado a menos 4x, ou melhor, menos 2x. Agora, a gente tem aqui uma das propriedades de potência, que é a potência da potência. Então, permaneço com a base 2, e esse 2 vou multiplicar com esse 2, e aí ficamos com menos 4x, né? Só que agora, ele te dá uma referência, que é esse 2x. E ele fala que esse 2x é igual a 3. E aqui, a gente não tem 2x, aqui a gente tem 2 elevado a menos 4x. Só que esse 2 elevado a menos 4x, a gente pode escrever ele de uma outra forma. Ó, só inverter os expoentes aqui. Ou seja, o número ele vai continuar sendo o mesmo. Então, em vez de escrever como 2 elevado a menos 4x, a gente pode escrever como 2 elevado a x, e tudo isso aqui elevado a menos 4. Continua sendo a mesma coisa, tá vendo? Ó lá, menos 4 vezes x, a gente volta a ter o menos 4x daqui. Agora, acabou a questão. Ele te deu esse valor de 2 elevado a x, que é o valor de 3. Então, a gente tem 3 elevado a menos 4. Ó, chegou aqui. Agora, a gente precisa lembrar que toda vez que eu tenho um expoente negativo, na verdade, o expoente negativo, ele tá alertando você que esse número aqui, ele é um número fracionário. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, ele é uma fração, tá vendo? Então, eu preciso inverter esse número. Aqui embaixo é como existisse um que não aparece. Então, nós vamos inverter essa fração para esse expoente ficar positivo, ó, tá vendo? E tudo isso aqui vai ser elevado a 4. Ó lá. E aí, chegamos exatamente em 1 sobre 3 elevado a quarta, 81. Acabou a questão. Bem simplesinho. Então, o resultado é a letra E. Vamos para a próxima. Vamos pegar a questão 4 agora. Questão 4, também de fatoração. Ó. Então, na questão 4, a gente tem de radicando o 2 elevado a 28 e o 2 elevado a 30. O 2 elevado a 30, a gente consegue chegar no 2 elevado a 28, tá? Então, a gente sabe que isso aqui, ó, tem termo comum para resolver, tá? Não tem como a gente resolver isso aqui como 2 elevado a 28. 2 vezes 2 não dá, tá? Então, a gente usa a propriedade de potenciação aqui. Então, a base, ou seja, o radical, ele permanece ao radical. Agora, dentro, que é chamado de radicando, nós vamos usar a propriedade de potência, né? Então, primeira coisa, nós vamos fatorar isso aqui. Então, o 2 elevado a 28, ele permanece. Deixa eu afinar essa ponta aqui, tá muito grossa. O 2 elevado a 28 permanece, mais esse 2 elevado a 30, a gente pode escrever ele como 2 elevado a 28 vezes 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 28, ele continua, que é esse aqui, ó. Agora, o 2 elevado a 30, a gente pode escrever como 2 elevado a 28 vezes 2 elevado a 2. Tá vendo? Mesma base, somos expoentes, volto no 30 lá. Tudo isso dividido por 10. Pronto. Acabou a questão praticamente. Então, a gente tem uma raiz cúbica de... Vamos pegar agora, ó, o termo em evidência, quem é? É o número 28, tá vendo? Ele aparece nos dois fatores. Então, esse aqui, na verdade, vai ser o meu termo comum. Então, 2
elevado a 28 é meu termo comum. Vamos abrir o evidente, né? O termo evidente. Se aqui é 2 elevado a 28, eu preciso de 2 elevado a 28, eu já tenho, então é 1. Ó, 2 elevado a 28 vezes 1 é esse aqui. Agora, mais. Eu tenho 2 elevado a 28 vezes 2 elevado a 2. O 2 elevado a 28 a gente já tem, então, quem falta? O 2 elevado a 2. Então, aqui é o 2 elevado a 2. Ó, tudo isso dividido por 10. Pronto. Agora, nós vamos resolver. Dá pra mexer aqui, tá vendo? A gente consegue resolver isso aqui. Então, nós vamos resolver. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 28 vezes 2 elevado a 2 aqui, a gente tem 4, ó, mais 1, 5. Então, eu tenho vezes o 5. Tudo isso dividido por 10. Ó, pronto. Cheguei até aqui. Vamos ver o que dá para ser feito. Aqui, como aqui eu tenho uma multiplicação e a divisão tá pegando todos os fatores, então quer dizer que eu posso mexer aqui, ó. Eu posso simplificar esses dois. Tá vendo? Como os dois são divisíveis por 5, eu posso simplificar. Então, vou ficar com raiz cúbica aí dentro do meu radical. O 28 permanece. Olha lá, o 2 elevado a 28 permanece. Aqui a gente tem 5 dividido por 5 vai ser 1. E o 10 dividido por 5 vai ser 2. Né? Agora, novamente, nós vamos usar a propriedade de potência. Olha lá. Mantenho o radical 3. Agora, eu tenho uma mesma base que é o número 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2. Então, isso aqui, na verdade, vai virar 2 elevado a 28 sobre 2, porque esse 1 não vai alterar nada, não é? Então, o que a propriedade de potência fala? Que se eu tenho uma mesma base, ó, conservo a base, e como tá dividindo, eu subtraio os expoentes. O 28, ele permanece, e aqui em cima do 2 não tem nada, então significa que existe um que não aparece aqui. Então, menos 1. Então, a gente tem aí raiz cúbica de 2 elevado a 27. Tá vendo? Chegamos até aqui. Agora, a gente percebe também que o 27 é múltiplo de 3. Então, quer dizer que dá para eu simplificar tudo isso aqui por 3. Então, vamos dividir por 3. A raiz vai embora, porque 3 por 3 vai dar 1. Então, não existe raiz com índice 1. Então, a raiz vai embora. Vai sobrar a base 2. E o 27 dividido por 3, 9. Então, aqui é o meu resultado. Certo? Então, agora é só resolver. Se quiser resolver o 2 a nona, resolve, ou pode parar por aí. Então, vamos rapidinho voltar aqui. O que foi feito? Manteve, escreveu em forma de potência, ou seja, o 2 elevado a 28 permanece. O 2 a 30 foi escrito em forma fatorada, aqui, né? Foi escrito agora em termo comum, 28. Aqui eu tenho 1 mais 2, que seria o termo evidência. Resolveu, que eu tenho num parênteses, tá aqui. Depois foi simplificado com 10 embaixo, porque é vezes, então posso fazer isso, porque esse 10 tá dividindo todo mundo, então eu posso fazer isso. Ó, depois foi usado novamente a propriedade de potência. Mesma base, conserva a base, se é divisão, subtrai os expoentes. Chegou aqui, 3 e 27... eles são divisíveis, então foi todo mundo simplificado por 3. Lembrando que se aqui der 1, a raiz ela vai embora, ela não existe, ela deixa de existir. Porque não existe raiz com índice aqui 1, tá vendo? E aí o exercício acaba aqui como 2 elevado a nona.